Olá, espero que todos estejam bem. Eu estou aqui para falar um pouco sobre a graça. Aliás, é o meu assunto favorito. Eu tenho aprendido com o Senhor Jesus Cristo que a graça ela tem dois efeitos. E eu vou usar a passagem muito conhecida de Maria Madalena para falar a respeito disso. Os religiosos então chegaram para Jesus querendo tentar e disseram para ele assim: olha, a lei de Moisés manda que mate. E Jesus então deu uma resposta cheia de graça e de perdão. Então, o primeiro efeito da graça é o perdão. Sempre que nós precisamos de perdão, Jesus ele tem a graça para nos oferecer. Veja bem, eu disse sempre que nós precisamos. A graça ela não pode ser um motivo para que a gente peque conscientemente, né? Eu vou pecar porque amanhã eu tenho a graça mesmo. Não pode ser assim. Mas o segundo efeito da graça tem relação com o final da história de Maria Madalena. O final dessa passagem, né? Jesus vira para ela e fala para ela assim: vai e não peques mais. Por que Jesus disse isso? Porque ele nos ensina com amor. E como a Bíblia diz, o amor de Cristo nos constrange, vai tirando de dentro do nosso coração tudo aquilo que é impuro. Então, nós deixamos de sentir aquela satisfação que nós sentíamos antes com aquele pecado. A graça tira de nós a dominação do pecado. Ok? Isso sem ser uma coisa forçosa, alguma coisa como uma cirurgia, um bisturi, uma coisa difícil, árdua. Não é assim. Simplesmente ela tira o domínio do pecado de cima de nós. Então nós sentimos no nosso coração a vontade de não fazer mais daquela forma. E Paulo, entendendo a respeito do assunto, ele escreveu Romanos capítulo 6. E eu quero ler alguns versículos para vocês aqui. Romanos capítulo 6, eu vou ler o 1 e o 2 agora. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? E agora eu quero ler do versículo 12 até o 14. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências ou vontades. Tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A lei, ela dá a força para o pecado e dá a força para a dominação do pecado. Eu quero dizer isso para você com palavras bem claras. Se você sente que ainda está debaixo da dominação do pecado, você precisa desapegar da lei. E eu sei que muitas pessoas, ao ouvirem isso, vão se sentir chocadas, né? Mas tem muita gente por aí que fala da graça, que prega a graça, seja para uma multidão ou seja para 2 pessoas, não importa, mas que vive a lei. A graça, nós precisamos viver ela também nas nossas atitudes. Jesus ele não quer só que a gente ensine a graça através das palavras, mas ele quer que vivamos a graça. A graça está nas pequenas atitudes que nós temos com as pessoas que nos rodeiam, né? Está no nosso trabalho, na nossa família, na nossa convivência, no nosso dia a dia. E quando nós pregamos a graça, nós precisamos viver. Quando nós entendemos que é da graça que nós precisamos passar ela para frente também. Não é só receber. Se fosse só receber, seria fácil demais. Mas nós precisamos passar ela adiante. Amém? Fique com Deus.